Bem, nós estamos aqui no gabinete do deputado Mauro de Nadal, ele é do PMDB, é deputado estadual, e hoje nós vamos falar desses problemas que aqui no estado também enfrentamos com a FUNAI. É um caso bem interessante, curioso até. Eu queria que o próprio deputado contasse sobre essa dificuldade. Deputado, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, Marcelo. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento, dizer que é uma alegria estar ocupando esse espaço importante para conversar com o nosso povo catarinense. Na verdade, eu tenho acompanhado, desde o ano de 2000, várias participações da FUNAI em ações demarcatórias no estado de Santa Catarina, mais especificamente no meu município, onde fui prefeito por 8 anos. E lá teve início a um processo de demarcação. Nós estamos falando do município de Paial, que fica perto de Chapecó, da Grande Chapecó, e o senhor já foi prefeito municipal lá. Fui prefeito municipal de Cunhaporã. Cunhaporã. Só para ilustrar o fato que já vamos começar a comentar especificamente sobre Paial. E lá a gente percebe que a FUNAI, de forma equivocada, tenta a todo custo constituir uma reserva indígena nos territórios de Cunhaporã e de Saudades. Então a comunidade se organizou, os agricultores se organizaram para tentar defender as suas propriedades que têm título há mais de 80, 90, até 100 anos. Né? Então a gente sabe que a FUNAI acabou desvirtuando o foco, que é a proteção do índio, que é educar o índio, dar saúde, inserir o índio no processo de desenvolvimento. Esses atributos que seriam funções da FUNAI não estão sendo levados em consideração. Então, somente tem se preocupado a FUNAI em constituir novas reservas, em ampliar reservas já existentes. E o caso de Paial é um caso emblemático. Nós temos um projeto iniciado ainda no período do governador Luiz Henrique da Silveira, que é levar acesso asfaltado a todos os municípios de Santa Catarina, e ele não conseguiu realizar o sonho dele ainda naquele período em virtude de Paial não ter a liberação por parte da FUNAI que se fizesse o acesso asfaltado passando por dentro do território indígena. E a FUNAI tem... Ou seja, para se chegar em Paial é preciso passar por dentro desta reserva. Essa reserva, não, ela legalmente não existe ainda. Existe. Existe já? Existe. Então é correto dizer que é preciso pedir permissão para os índios para se fazer uma estrada ali. Perfeitamente. E o governo catarinense tem adotado essas medidas desde, então, o governador Luiz Henrique da Silveira. Mas, cada pouco, a FUNAI encontra um percalço no meio do caminho para fazer com que a obra não acontecesse dentro do planejado através do programa de execução de obra. E então, agora, nós fomos lá para fazer a inauguração dessa obra. E o curioso, que a FUNAI permitiu que se construísse asfalto, em basicamente todo o perímetro constituído da reserva todo o Ximbangue, mas na parte onde estão agregadas as famílias, ou seja, na vila indígena, 150 metros, de 100 a 150 metros, a FUNAI não permitiu que se fizesse o asfalto. Então foi levado à condição dos índios se deslocarem por um perímetro, uma estrada de mais segurança, ao longo de quase toda a reserva, mas onde seria importante para eles também, que é ali onde eles se locomovem, tanto a pé quanto de veículo ou outros meios que eles possuem para locomoção, ali no centro da vila, a FUNAI não permitiu que fizesse asfalto. Então ficou 100 a 150 metros. Deputado, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, como a gente diz aqui. Asfalto em reserva indígena não é um negócio meio fora da casinha, não? O que dizem os índios, por exemplo? A FUNAI, tudo bem, está fazendo seu papel, certo ou errado, enfim, mas os índios foram ouvidos. A FUNAI ouve os índios para aplicar a lei e defendê-los. Asfalto índio tem alguma coisa a ver? Eu imagino que os índios queiram botar o pé na terra, onde eles nasceram. É gente que vive com a natureza, enfim. Como é que é isso para o senhor? Não, perfeitamente, até porque a reserva indígena, ela é uma reserva ampla, é grande a reserva do todo Ximbangue, é grande. Só que o índio está vivendo basicamente inserido na sociedade do homem branco. E ele quer participar dessa sociedade, ele quer ter os mesmos acessos, quer seja a saúde, a educação e até mesmo o transporte
né? Então não tem como nós chegarmos a Paial sem nós passarmos pela reserva indígena. Então é um fato necessário e é um fato que nós não temos como mudar, né? Mas os índios consultados lá, eles querem ter acesso à estrada asfaltada. Porém, a FUNAI tem essa decisão de não permitir que se faça o asfalto. Até acredito que, num espaço de tempo bem próximo, ela acabe voltando atrás dessa decisão, porque por várias vezes, naquele processo onde foi construído o asfalto, a FUNAI interrompia o processo, aí depois liberava o processo, interrompia novamente, liberava novamente, e assim foi a conta-gota sendo executado o asfalto. Então é importante para Paial... Então a estrada existe? Existe, a estrada já está lá há vários anos, até porque o Toldo Chimbangue foi constituído em cima de uma comunidade que já existia, né, que é a sede Trintinha, onde tinham agricultores fortes que produziam naquela localidade. Ali foi constituído o Toldo Chimbangue. Então a estrada já está lá sendo utilizada há mais de 100 anos. Então o que o Estado se preocupou agora é levar dignidade também para a comunidade indígena, ou seja, colocar asfalto para que dê acesso ao Paial, mas que permita também que os índios possam se deslocar em uma estrada segura, uma estrada que possa facilitar o seu deslocamento no momento de chuvas, no momento das intempéries que são comuns na nossa região. Bom, solução para isso. Como é que está neste instante o encaminhamento para a solução disso? Olha, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Chapecó tem acompanhado isso de perto, juntamente com a Secretaria Regional de Ceará, né? Estão num contato bem próximo aí com a FUNAI, com os procuradores da FUNAI, para tentar liberar este pequeno espaço que restou, até porque fazendo essas considerações, né? Porque é também uma responsabilidade do Estado oferecer infraestrutura ao catarinense. E o índio que está lá também é catarinense, embora esteja numa reserva da União, né? Mas é um catarinense e o Estado precisa dar atenção a esse catarinense. Então, a busca do Estado agora é que a FUNAI libere para poder concluir esse pequeno espaço que ainda falta o asfalto. Há outros exemplos pelo Estado de reservas com complicações desse tipo? Não, esse tem sido o caso mais emblemático em Santa Catarina. Em outras situações que o Estado tem reservas constituídas, nós não verificamos ações dessa natureza por parte da FUNAI. Quem são esses funcionários da FUNAI? De onde é que vêm? Eles se constituem como... o senhor conhece esses profissionais? Há uma articulação política com a FUNAI? Que tipo de relação tem o governo do Estado com este órgão que é federal? A FUNAI, na verdade, é um órgão que decide de forma parcial e de forma autônoma. Chapecó, nós temos lá a FUNAI constituída, que está diretamente relacionada com a FUNAI em Brasília. Então, as relações entre... A FUNAI está ligada a que ministério? Ao Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Então, essas são as deliberações. Vem nesta linha, neste diapasão. Então, o que é que a gente percebe a nível de encaminhamentos, né? Tudo o que se decide vem de Brasília. Então, Brasília deveria de ter um órgão que pudesse fazer o controle da FUNAI. Porque hoje o que a gente percebe, essas decisões da FUNAI são decisões que estão sendo tomadas olhando somente um lado, né? Mas nós temos que perceber de que para conseguirmos o equilíbrio social, evidentemente nós temos que escutar toda a comunidade dentro do projeto. Até porque nós temos casos, exemplo dos Estados Unidos, onde o índio convive naturalmente com o homem branco e participa da sociedade como se fosse um homem branco, de uma forma tranquila, harmônica, né? Então eu vejo que nós estamos bem próximos de um passo dessa natureza, mas a FUNAI precisa se desprender de alguns paradigmas que a FUNAI tem que os impedem de atitudes dessa natureza. Bom, este é um assunto. Vamos virar a página e tratar de um outro que também está tomando o tempo aqui dos deputados. Hoje, esta semana, vamos dizer assim, nós estamos vendo aí a Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério Público do Estado, que começa a se instalar. Já conversamos aqui com o deputado Jailson Lima, ele nos mostrou os números, eles são realmente impressionantes, os números relacionados a salários, aos gastos, a questão do prédio, da construção da sede, enfim, são indícios realmente muito sérios. Mas na constituição da CPI, deputado,
a CPI precisa de 14 assinaturas. Foram obtidas 18. O senhor me parece que não assinou esse pedido, né? Assinei. O senhor é um dos 18? Dos 18. Tá, mas eu até me surpreendi até, mas há colegas seus do PMDB que não assinaram, né? Ou estou errado? Acredito que há um equívoco nessa informação que foi repassada ao amigo. Todos os deputados do PMDB assinaram? Foi decisão de bancada a assinatura da CPI. Então, os 10 deputados assinaram a CPI. Me perdoe, então. Mas, se não me engano, foi a bancada do PP que fechou questão de não assinar. PSDB também. PSDB de não assinar. E o PSD também, né? É o PSD. PSD. Bom, me perdoe, então tá corrigida a informação. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte... Menos que um parlamentar, depois de assinado, retirou a sua assinatura, que também é... Sim, é comum que se faça isso. É um atributo, é comum que se faça isso aí, mas a decisão de bancada é que os 10 assinassem a CPI. Mas isso até nem é relevante no que eu vou lhe perguntar. O fato dos deputados investigarem um órgão que é originalmente um órgão fiscalizador, que é o Ministério Público, e aí nós estamos falando de poderes, né? Inclusive uma CPI inusitada no país, né? É o primeiro estado a fazer uma CPI para investigar o Ministério Público Estadual. O que lhe parece isto é uma guerra, é um jogo de poder, é uma réplica, porque a gente sabe também que a casa está com o seu presidente afastado, e é do seu partido, inclusive. O deputado Titão está afastado por conta de num processo de origem lá no Ministério Público. O que está se estabelecendo aí politicamente? É uma guerra? Olha, eu não vejo como uma guerra, até porque nós temos uma relação muito boa com o Ministério Público. Tem alguns que tentam dar a conotação de que é uma decisão pessoal, em que a bancada do PMDB, a bancada do Partido dos Trabalhadores e o PSOL têm adotado a assinatura como uma questão pessoal, mas não é uma questão pessoal. Fiscalizar é um atributo do Parlamento catarinense, e nós temos que exercer mais esta função nossa enquanto parlamentar, porque a nossa função aqui não é somente legislar, mas sim também fiscalizar. É dever do parlamentar isso. Então nós temos um fato determinado que vem sendo comentado pela imprensa de todo o estado de Santa Catarina, que é essa situação da compra deste terreno. Só que existem inúmeras dúvidas quanto à compra desse terreno. E o momento mais oportuno para que a gente possa dirimir todas essas dúvidas é instaurando um processo investigatório que não se resume somente em investigar, mas sim em oportunizar quem envolvido está de apresentar a sua defesa, o seu contraditório, até para que isso possa se tornar claro para a sociedade catarinense. Porque se simplesmente depois de todas essas conversas a Assembleia Legislativa não fizesse nada, como é que ficaria a imagem do Parlamento? Como é que ficaria a imagem do próprio Ministério Público sem nós ter dado a oportunidade para que o Ministério Público pudesse provar o contrário do que está sendo colocado na mídia? Então a CPI vai ser esta ferramenta para que a gente possa colocar preto no branco, né? Esclarecer a comunidade catarinense o que realmente aconteceu na compra desse terreno. O senhor acha que vai haver constrangimentos aí nesse caminho aí, em relação a deputados, a funcionários, porque, digamos assim, o campo está aberto aí, né, para investigações. O Ministério Público também tem esta cultura de investigar, né? Os homens do plenário do Legislativo terão ampla liberdade e ousadia de fazer todas as investigações, né, necessárias. Nós estamos no ano eleitoral, né? Estamos prestes aí a iniciar uma campanha eleitoral. O deputado Jailson Lima me disse esta semana que pretende que a CPI dure no máximo 120 dias. Serão dias muito difíceis para os deputados, né, deputado? Olha, como é um fato específico, acredito que dentro deste prazo regimental, que é os 120 dias, a gente consiga concluir esse trabalho. Mas não é tão específico assim, porque eu tenho a compra do terreno
a construção, né, em cima do terreno, mas há também, o deputado Jailson me mostrou 2 enormes calhamaços de salários de procuradores. Ele, inclusive, me pediu que eu abrisse em qualquer página daquele calhamaço ali e não tem um salário, um rendimento mensal abaixo dos 20 mil reais. Tem procurador que chega a 70 e tantos mil reais de salário médio. Então é um problema também de números, de salários, enfim, de muitos gastos, né, que são bem complicados de se explicar, né? Não sei se o senhor tem o conhecimento até dessa da amplitude, né, dessa investigação que vai começar. Bom, na verdade, esta questão dos salários eu não tenho conhecimento quanto a esta matéria, até porque a CPI ela é específica somente para o terreno. Nesse processo investigatório não vai ser comentado e nem ser trazido para conhecimento do Parlamento catarinense esta questão salarial. Se for investigar esta questão salarial, obviamente teremos que abrir uma nova CPI com novas assinaturas. O que o PMDB assinou foi o requerimento da instalação de uma CPI, onde vai ser investigado somente a compra do terreno. Então, por isso que digo que, como é um fato específico e é um fato fácil de ser elucidado, eu acredito que em 120 dias... Essa questão do fato específico é inclusive uma característica da CPI, ela tem que ter um fato específico, né? Ela não pode ser uma coisa ampla para qualquer coisa, né? Você tem que dizer o que é que você está se propondo a fazer. Então a CPI está se propondo a investigar a compra do terreno. Foi só para isso que ela foi constituída. A questão salarial é outra discussão, aí o deputado Jailson Lima está levando essa discussão a plenário, tem feito várias manifestações, mas não faz parte da CPI. A CPI é somente para analisar o terreno. Então agora a CPI vai ser constituída, serão 5 membros, a gente não sabe quem serão estes membros, né? Mas eu não vejo este fato como um fato que vá abalar a relação Parlamento catarinense com o Ministério Público. Até porque, como frisei há pouco, é uma atribuição do Parlamento à fiscalização, como também é atribuição do Ministério Público fiscalizar. Somente em processo investigatório, aqui é diferente. Aqui nós oferecemos oportunidade à defesa. Agora, lá na Polícia Civil, lá nas investigações feitas pelo Ministério Público, não acontece nesse momento. Esse momento da defesa acontece somente depois do processo, onde entra o judiciário para garantir à pessoa que está sendo acusada o direito de se defender. Então, aqui nós vamos ter todo esse processo da apuração do fato, da defesa, da verificação de documentação, para combinar nesse prazo de 120 dias com o processo conclusório. Ok. E nós estamos conversando com o deputado Mauro de Nadal, deputado do Oeste de Santa Catarina. Ele é do PMDB. Nós vamos fazer uma rápida parada aqui. Vamos conversar agora sobre eleições de 2014. Quero falar um pouco sobre eleições. Nós, em outubro, vamos ter uma eleição geral aí. E, de novo, os desafios aí. O senhor é candidato à reeleição, né? Perfeitamente. Tenho que atender a um chamamento do meu partido, da minha base de atuação, que é o Oeste, Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina, que está pedindo que a gente deixe o nome à disposição do PMDB a concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa. Só para quem está curioso, o Mauro de Nadal, para quem é mais antigo, o deputado Erneus de Nadal, era uma figura importante na política do Estado, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o senhor tem o mesmo sobrenome. O senhor é primo dele? Primo do deputado Erneus. Somos primos. O Erneus esteve como deputado estadual por 5 mandatos, trabalhando muito por Santa Catarina, tem uma história maravilhosa junto aos catarinenses, e o seu trabalho tem uma marca muito forte na nossa região, oeste do Estado catarinense, por uma presença muito constante na comunidade e um trabalho muito assíduo. Bom, deputado, o senhor é do PMDB, o senhor já sei que apoia a manutenção desta coligação, porque apenas um deputado não está fazendo isso aqui na Assembleia Legislativa, que é o deputado Chiodini, e por razões muito óbvias, né, ele é digamos, é um deputado de origem da mesma região do deputado Mariani, que é o defensor número 1 desta candidatura própria, deputado federal Mauro Mariani. Mas eu quero ouvir do senhor a defesa desta manutenção, porque a gente ouve por aí deputados do PMDB
E o clamor de candidatura própria é muito forte, né? É o partido, é o maior partido do Brasil e de Santa Catarina. E de novo, falo de novo porque em nível nacional faz tempo que o PMDB não tem candidato, né? E não vai apresentar candidato este ano, vai acompanhar a reeleição do governador Colombo. Como segurar este ímpeto, esta rebelião que está dentro do partido? Como é que está a sua base, por exemplo? Olha, não poderia ser diferente a manifestação da pessoa que é afiliada ao partido, que tem história dentro do PMDB. Se perguntarem para mim, Mauro de Nadal, se eu gostaria de ter candidato a governador do estado, eu te diria que gostaria de votar num candidato do PMDB ao governador do estado de Santa Catarina. Porém, hoje nós fizemos parte de um governo que iniciou lá em 2003, com Luiz Henrique, Eduardo Pinho Moreira, depois Luiz Henrique e Leonel Pavan, agora Raimundo Colombo e o PMDB de vice. O PMDB, lá atrás, fez uma composição, né? Ou seja, em 2010, que acabou elegendo este governo que nós temos hoje no estado de Santa Catarina. E dentro deste projeto, o PMDB é parte integrante do governo. Nós temos secretarias importantes no governo, a exemplo da infraestrutura, a exemplo da Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça e Cidadania, e tantos outros espaços importantes que o PMDB ocupa no governo do estado de Santa Catarina. Só que nós temos que escolher o momento oportuno para que isso possa acontecer, de uma forma que possamos permitir que este grupo possa continuar trabalhando por Santa Catarina. Como tem dito o nosso governador e hoje senador Luiz Henrique da Silveira, tudo tem o seu momento certo para ser encaminhado, e o momento do PMDB buscar este espaço, eu vejo que ele pode ser um pouquinho mais para frente, até para manter este grupo que hoje governa o estado de Santa Catarina e ter uma eleição um pouco mais tranquila. Nós temos projetos andando. Hoje fica muito difícil para o PMDB estar no lado de fora e construir uma candidatura paralela ao governo como ele está hoje apresentado para a nossa sociedade. Não só o Oeste, mas todo o estado de Santa Catarina, se nós consultarmos, qualquer pessoa que tem sua filiação no PMDB gostaria de votar num candidato do PMDB. Só que nós temos que analisar a conjuntura no todo para decidirmos qual é o melhor encaminhamento. Agora, deputado, o senhor está usando uma argumentação que o senador Luiz Henrique vem defendendo. Aqui no próprio microfone da Guarujá ele já nos explicou isso, e ele inclusive faz uma referência que me parece dentro do PMDB muito, muito forte, né? Que é não repetir o erro que cometeu o doutor Ulisses, né? Em 89, quando o PMDB participava do governo federal, né? O governo era do PMDB, né? O presidente José Sarney, né? Que era do PMDB, em que pese todas as explicações paralelas a essa questão, né? E aí o doutor Ulisses resolveu ser o candidato, mesmo assim, e ficou em quarto lugar. Essa figura exemplar que é o doutor Ulisses e tal. E o senador Luiz Henrique entende que faria-se o mesmo trajeto e o mesmo erro, né? Mas eu quero que o senhor analise uma outra lógica, porque o fato do PMDB estar no governo, ser o governo, ele é o vice-governador do estado, isto obriga o PMDB a acompanhar uma reeleição. Não seria imaginável que o partido quisesse ser governador, quisesse dirigir o estado porque tem um programa de governo próprio, e isto fosse bem entendido pelo atual governo, pelo governador Raimundo Colombo. Nós não estamos caminhando para uma maturidade que permita já essas coisas, ou é a questão do poder, ganhar a eleição? E parece que é só isso que se fala, né? Até agora, por exemplo, nos debates pré-convencionais, aí nós não vemos falar de programas de governo, né? Se fecha a Secretaria Regional, se não fecha, se mantém, se não mantém, né? O que o Estado vai fazer com a saúde, com a mobilidade, enfim. A discussão é apenas das siglas, né? Quem vai com quem, né? Quem é inimigo, adversário de quem.
Já me desculpe até essa consideração longa aqui, mas talvez uma discussão numa outra ótica, né? Não chegamos ainda nessa maturidade política dos partidos terem essa liberdade, mesmo estando em composição? Eu acredito que até essa liberdade ela pode ser fortalecida ainda mais se nós tivermos realmente uma reforma política brasileira, que comece a regular na base as posições partidárias. Hoje a política brasileira permite isso que nós estamos vendo em todo o nosso país. Hoje nós temos partidos que foram sempre de extrema direita fazendo parte do governo da Dilma e vice Michel Temer, né? E isso aí tem se pulverizado nos estados e também nos municípios. Então a reforma política que vai permitir que a gente consiga corrigir essas situações. Por exemplo, um simples fato de proibir a coligação na proporcional já tem reflexos em toda uma estrutura de governo, em toda uma estrutura de chapa e de montagem de proposta para oferecer para a comunidade. Mas enquanto o modelo que se apresenta é o modelo que está em vigor, os partidos tentam se adequar a este sistema para tentar manter os projetos que eles escolherem como prioritários. E o PMDB, por ter este número significativo de lideranças, está fazendo com que este momento seja pautado uma situação política PMDBista e não uma proposta, porque nós temos que ultrapassar essas etapas. Nós temos pessoas maravilhosas defendendo a candidatura própria do PMDB, como também temos pessoas brilhantes defendendo a manutenção do governo. Então é um momento democrático que o PMDB vive, vejo que faz parte e é muito bom para o PMDB gerar essa discussão na base, né, até para que as pessoas que vão vir votar na convenção do dia 26 possam fazer o convencimento, a nós que hoje defendemos a continuidade do governo, de que o melhor caminho neste momento seria uma candidatura própria. Ou nós, com o resultado do dia 26, convencermos ele de que o momento para o PMDB é 2018. Né? É o próximo mandato, por quem sabe mais 8 anos, né? Então isso tudo agora o PMDB está levando a todo o estado de Santa Catarina essa discussão para que a gente possa chegar no dia 26 com um processo amadurecido, mas nós temos que ter uma única certeza desse momento do dia 26, de que o PMDB vai para essa pré-convenção, mas sai dela mais fortalecido. Esse é o objetivo que o partido tem que trabalhar. Não é o que o deputado Mariani vem dizendo, ele disse que vai haver uma debandada na campanha, caso esta tese da reeleição for mantida. Ele acredita que mais de 70% do partido se rebele. O senhor não acredita nisso? Olha, nós tivemos, se nós analisarmos o momento que o PMDB viveu em 2010, nós viemos todos para cá com o objetivo de termos um candidato a governador, e escolhemos o candidato, era Eduardo Pinho Moreira, né? Mas o partido, no andar da carruagem, entendeu de que era o melhor caminho para o PMDB ser vice naquele momento, né, para manter a unidade deste grupo. Demorou um pouquinho para o partido engrenar dentro do processo eleitoral, demorou. Nós tivemos regiões aí que demoraram até 60 dias a campanha já andando e o partido não tinha agregado ao processo. Entendo também que este momento, é claro que essas discussões, este calor, isso tudo também venha a gerar alguns descontentamentos com o resultado, mas será uma minoria e isso o partido, através, como disse há pouco, dessas boas lideranças que tem, tanto defendendo a candidatura própria quanto defendendo a continuidade, saberão sentar à mesma mesa e fazer essa junção destas pessoas que estão descontentes junto nesse mesmo projeto. O senhor acha que o doutor Eduardo Pinho Moreira mantém-se como vice-governador, na sua opinião? Deve ser mantido? Olha, hoje o doutor Eduardo tem se habilitado pela história que ele conduziu ao longo deste mandato, ao longo da sua vivência como presidente do partido e, acima de tudo, por ter sido este canal aberto dos prefeitos do PMDB com o governo do Estado e também dos deputados estaduais com o governo. Então, o doutor Eduardo tem esta sensibilidade e este trânsito tem sido a pessoa que empresta o seu ouvido para que a gente consiga resolver problemas. O doutor Eduardo parece ter muita sensibilidade, mas tem poucos votos, né? Nas últimas eleições, o doutor Eduardo Pinho Moreira não tem ganhado nada, né? E isso tem preocupado. Eu vejo, essa informação que eu estou colocando aqui é dita por PMDBistas, né? Nós estamos com uma eleição, a eleição é voto. Este nome será mantido? Há outras propostas, outras alternativas? Hoje a gente não ouve
alternativas no intuito de substituir a figura do nosso vice-governador. O reflexo das urnas é como dizem, né, ou como falaram antigamente, a política é como uma nuvem. Você olha num momento, ela se apresenta de uma forma, você vai olhar daqui a pouquinho e se apresenta diferente novamente. Eu vejo que esta liderança que o Eduardo tem dentro do PMDB é algo que a gente precisa respeitar. A figura do Eduardo, o trabalho que ele tem feito em nome do PMDB, em nome dos catarinenses, o trabalho que ele tem feito em todo o estado de Santa Catarina, tem sido ultimamente o político que mais andou pelo estado catarinense, esteve presente nas eleições municipais, basicamente em todos os municípios onde o PMDB teve candidatura nas eleições de 2012, e esses são fatores que o habilitam a ser este grande líder que o PMDB tem hoje. Agora, críticas, todas as pessoas que estão no mundo político vão receber, uns, às vezes, porque o desempenho da urna não foi condizente com o momento ou a expectativa daquelas pessoas que estavam próximas, né? Outros vão receber a crítica por gestos e atitudes ao longo da caminhada como político, mas vejo que o Eduardo tem todas as credenciais para ser novamente nosso vice-governador. Deputado, para finalizar, o que o senhor ouve na sua base, hein? O senhor é um homem do Oeste, é um homem que ouve muita gente, né? Todo final de semana. Eu imagino que o senhor percorra as solenidades, as inaugurações, as reuniões partidárias. O que o senhor ouve do cidadão catarinense em relação à eleição, à renovação de deputados, o enfrentamento com os adversários? O que o senhor ouve por aí, hein? Agora, fugindo um pouco do lado partidário, a gente percebe do catarinense sempre uma expectativa. A expectativa da melhora, a expectativa de acontecer aquilo que é a sua esperança, e nós percebemos de que o governo catarinense, essa sensibilidade o povo já está tendo referente ao governo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, de que o governo demorou um pouquinho para engrenar. Nós tivemos aí uma queda de receita acentuada em virtude de alguns encaminhamentos feitos por Brasília. Fato este que obrigou o governo a buscar alternativas, e aí o PMDB foi importante na construção dessas alternativas. A presidente Dilma tem direcionado recursos importantes para Santa Catarina, ultrapassam a casa dos 10 bilhões de reais, e esses projetos começaram a sair do papel agora. Então a população vinha num processo de crítica. O doutor Cláudio Vinhati tem dito que o governador não tem sabido gastar esse dinheiro. Vem muito dinheiro que a presidente Dilma manda para Santa Catarina, mas esse dinheiro não é transformado em obras. Evidentemente, e aí o nosso modelo brasileiro é que faz com que as coisas sejam tão morosas. É tudo muito burocrático, do momento da confirmação do ato até a realização da obra. Então isso é que o governo catarinense vem sofrendo. Mas agora todos os projetos que estão sendo encaminhados basicamente estão saindo do papel, e aí a gente vê a população colocando crédito no governo, porque vê que a obra que estava sendo esperada há muito tempo agora começa a acontecer, e essa tramitação, essa burocracia, o processo licitatório em si é algo que está muito defasado. Nós temos que ter essa mudança, o Brasil tem que ser mais ágil, tem que acompanhar, a exemplo que a internet nos oferece hoje inúmeras possibilidades, o Brasil também precisa trabalhar nessa desenvoltura, e aí os governos precisam ter banda larga, né, deputado? Evidentemente, trocando em miúdos. A velocidade está muito lenta. O povo não tem mais essa paciência para esperar tanto tempo, né, para as coisas acontecerem. Quem sabe esse seja um dos fatores que até agora não foi respondido daquela movimentação que nós tivemos na rua no ano passado. Exigindo agilidade da máquina pública também foi um dos quesitos levantado pelo povo brasileiro quando saiu para a reivindicação. Então o governo catarinense está sofrendo disso também, deste processo democrático moroso, difícil de chegar ao momento de transformar o que está no papel em realidade. Bom, o upload dos políticos vai ter o download da mesma medida, né, da população aí. Bom, falando esse informatiqueza aí. Deputado, muito obrigado, viu, pela a sua atenção conosco aqui em receber a gente no seu gabinete aqui, e vamos continuar observando a cena aí.
Obrigado a você, Marcelo, e novamente quero agradecer às pessoas que tiveram a paciência de nos acompanhar neste momento, né? A gente sabe o alcance de todo esse trabalho, o alcance que a rádio tem na vida do catarinense. Eu fico muito feliz em estar ocupando esse espaço importante. Agradeço novamente ao seu carinho, ao profissionalismo que a emissora tem dado ao trabalho de todos os parlamentares, de uma forma toda especial, ao nosso dia a dia, ao meu trabalho como deputado estadual.